Olá, boa tarde. Lixões a céu aberto. Sem manejo adequado, a contaminação do solo é certa. Uma lei de 2010 determinou o fechamento de um dos maiores lixões do Brasil no Distrito Federal. Mas não é simplesmente fechar, não. É preciso tratar o solo. No Jornal da Justiça, vamos falar sobre responsabilidade social e ambiental também, nos casos de fechamento dos lixões. E você também vai ver aqui no Jornal da Justiça. Tragédia de Brumadinho. Bombeiros encontram o corpo do técnico em mecânica da Vale. Ex-jogador da seleção brasileira tem passaporte bloqueado. Roberto Carlos não pagou indenização ao ex-agente dele, por isso vai ter que entregar o documento. E ainda, cartas de consórcios. Consumidor precisa estar atento a possíveis golpes. Quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar. Então, qual que é a esmola demais dos consórcios? É você dizer que rapidamente ele vai ter acesso ao produto ou serviço. Os bombeiros de Brumadinho encontraram o corpo do técnico em mecânica da Vale, Haroldo Ferreira de Oliveira. O resgate foi feito nesta quinta. O técnico é uma das vítimas da tragédia que aconteceu na região metropolitana de Belo Horizonte em janeiro. Ele tinha 54 anos e no momento do rompimento da barragem, Córrego do Feijão, estava na oficina da mineradora. Agora, são 254 vítimas identificadas. Outras 16 pessoas continuam desaparecidas. O ex-jogador Roberto Carlos, campeão do mundo pela Seleção Brasileira de Futebol em 2002, teve o passaporte bloqueado por não pagar uma indenização, estimada em R$100 mil, ao ex-agente dele, Hélio Aparecido Oliveira. Nós vamos falar ao vivo com Evne Araújo para entender essa história. Boa tarde, Evne. Conta pra gente. Oi, Cadu. Boa tarde. Então, o ex-jogador criticou o empresário em programa de televisão e por isso foi processado e condenado. 8 anos depois da sentença, Roberto Carlos não pagou a indenização. Agora, como punição, vai ter que entregar o passaporte à justiça. O documento só vai ser devolvido quando ele quitar a dívida. Ainda cabe recurso dessa decisão, Cadu. Tá certo, Evne? Obrigado pelas informações. E para garantir mais agilidade aos trabalhos, a Justiça de Mato Grosso instalou mais um módulo do processo judicial eletrônico, o PJE, em uma comarca do estado. Agora, a plataforma passa a ser de uso obrigatório no Fórum de Santo Antônio de Lerverger. Manusear um processo com mais de 20 volumes, por exemplo, leva muito tempo, não é verdade? Mas todo esse trabalho está com os dias contados em Santo Antônio de Lerverger. O módulo criminal do processo judicial eletrônico foi instalado no fórum do município para otimizar os trabalhos da equipe. O PJE ele foi desenvolvido de forma mais simples possível, tanto é que todas as versões, não importa se é juizado, vara civil, execução fiscal, fazenda ou criminal, a forma de distribuir o processo é exatamente a mesma, então o caminho é o mesmo. É um projeto muito importante do Tribunal de Justiça que vai colaborar bastante com a celeridade e efetividade dos processos da área criminal. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso é o terceiro no país a implantar o módulo criminal do processo judicial eletrônico em primeira instância. E a comarca de Santo Antônio de Lerverger é a primeira unidade a receber o projeto piloto. Até o dia 9 de dezembro deste ano, mais 18 comarcas serão contempladas com o módulo criminal. Nós estamos interligando tudo, ou seja, a prestação de um serviço melhor e também cuidando do meio ambiente. E se certeza o ano que vem não tivermos mais nenhum processo com papel, nós estaremos contribuindo e muito, dentre outras ações que o Poder Judiciário tem feito, com essa questão do papel. É uma ideia de sustentabilidade, de celeridade na tramitação, de permissão de automação, evitar tarefas humanas, tarefas repetitivas, praticadas por humano. Advogados e servidores participaram do treinamento para a utilização da ferramenta que, no cotidiano, vai garantir praticidade e economia. A nova fase de modernização significa mais um salto positivo do Poder Judiciário mato-grossense. Nós temos uma noção muito maior da publicidade dos atos ali e o acompanhamento online desses atos processuais, tudo ali na mesa do teu computador, ali no seu escritório. Então, eu saúdo aí o peticionamento eletrônico
diante de todo o suporte que eu já precisei do Tribunal de Justiça, sempre tive toda a assistência do pessoal lá do Tribunal. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o habeas corpus para o empresário Wilson Quintela Filho, ex-presidente da Estre Ambiental. Ele buscava a declaração de incompetência da 13ª Vara de Curitiba e o trancamento da ação penal em que ele é réu na Lava Jato. A decisão foi unânime. Quintela foi preso em janeiro, acusado dos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro em diversos pagamentos de propina, entre 2008 e 2014, a Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, empresa de transportes da Petrobras. Em uma portaria conjunta do Ministério da Justiça e da Defensoria Pública da União, permite ajuda a estrangeiros ou brasileiros que estão no exterior e que necessitam de pensão alimentícia de alguém que esteja aqui no Brasil. Quem explica para a gente como vai funcionar esse auxílio é a repórter Carolina Chaves, que conversa com a gente agora ao vivo. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. Olha, essa portaria conjunta determina que a Defensoria Pública da União auxilie essas pessoas que estão fora do país a cobrar pensão alimentícia do devedor que está no Brasil. Cabe à DPU prestar assistência jurídica, além de ajuizar a ação de pedido de pensão e também de homologação de decisão estrangeira no Superior Tribunal de Justiça. Todo o processo, Cadu, vai ser acompanhado pelo Itamaraty. Essa medida faz parte da Convenção de Haia, na qual o Brasil faz parte, para simplificar a autenticação de documentos a serem usados no exterior. Cadu. Obrigado, Carol. E a seguir, fechamento de lixões a céu aberto. Vamos falar da responsabilidade ambiental e social. É já já. Eu espero você. Justiça é defender os direitos das pessoas, como tem que ser defendido, sem influência de terceiros. Termina na próxima segunda-feira, dia 18 de novembro, o prazo para que o cidadão participe da pesquisa que vai ajudar na criação do planejamento estratégico do Supremo Tribunal Federal para os anos de 2021 a 2025. Qualquer pessoa pode participar. Basta acessar a página do Supremo na internet, stf.jus.br. Entre os temas estão a redução do tempo de resposta pelo Poder Judiciário às demandas, a adoção do regime de teletrabalho e o uso de novas tecnologias. As informações serão reunidas em uma plataforma digital controlada pela Secretaria de Gestão Estratégica do Supremo Tribunal Federal. Participe! Localizado a 20 quilômetros do centro de Brasília, o lixão da Estrutural foi fechado há mais de um ano. Muitos catadores que trabalhavam no local continuam sem renda. E esse não é o único problema, não. O governo do Distrito Federal deveria ter recuperado a área por causa da contaminação do solo. Mas, segundo os moradores da região, nada foi feito. Por mais de 60 anos, o lixão da Estrutural recebeu o lixo doméstico do Distrito Federal e era fonte de renda para muita gente. Agora, os resíduos que eram deixados aqui são levados para um aterro sanitário, onde recebem tratamento. O lixão da Estrutural funcionava antes mesmo da criação de Brasília. Tinha 63 anos quando foi desativado no ano passado, deixando cerca de 1.100 catadores sem renda. Desde 2009, o governo deveria dar início à recuperação do local com políticas de reflorestamento e geração de empregos, mas até agora quase nada foi feito. O líder comunitário da cidade Estrutural, Paulo Batista dos Santos, explica que o lugar deveria estar totalmente fechado, mas que hoje cerca de 800 caminhões descarregam mais de 6.000 toneladas de resíduos da construção civil por dia. Algumas das empresas de transporte teriam um contrato com o próprio governo do Distrito Federal. Ainda segundo Paulo, o entulho poderia ser reciclado pelos antigos catadores, mas não existe política de reaproveitamento do material deixado irregularmente. O lixão se encerrou as atividades o ano passado e mais de 1.000 famílias ficaram desamparadas, sem empregos. A gente queria reaproveitar isso, para voltar à economia da cidade. Dali nós faríamos tijolo ecológico, inclusive para ajudar essas famílias que não têm condições de construir as suas casas, meio-fio. Dali faríamos renda para essa comunidade aqui, para esses trabalhadores que infelizmente estão desamparados. Os ministérios públicos do Distrito Federal e do Trabalho, junto com a Defensoria Pública, montaram uma força-tarefa para fazer valer os direitos das pessoas afetadas pelo fechamento do lixão.
A Lei 12.305, ela é um marco nacional do direito a resíduos. E os catadores eles devem ser beneficiados pelo o que a lei estimula. A lei estimula a reciclagem, o reuso, a diminuição da produção de resíduos. Enquanto as autoridades cobram uma solução do governo, os catadores que trabalhavam no lixão reclamam que está difícil sustentar as famílias. Tá assim, ainda mais para quem não tem estudo, né? Para quem tem estudo já está difícil e para quem não tem, pior ainda. Eu cato latinha na rua aí, para me sobreviver, comprar meu pão, alguma coisinha. Quando eu não teria para comprar meu gás, o pessoal me adoa. A produção da TV Justiça entrou em contato com o governo do Distrito Federal para saber sobre o tratamento do solo na região do lixão da Estrutural, mas até o momento não recebeu nenhum retorno. Essa reportagem que você viu agora foi sugerida pelo Paulão, que mora na cidade Estrutural. Ele é líder comunitário de lá e entrou em contato com a gente. Que tal fazer como ele e participar do nosso jornal? Escreva para a gente, faça a sua sugestão de reportagem. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Anote aí, 61 992606116. E esse assunto rende, por isso a gente continua falando sobre essa questão da responsabilidade social e nos casos de fechamento dos lixões. Aqui recebemos nos estúdios da TV Justiça o doutor Nelson Buzanga, advogado, sempre colaborando com a gente para falar a respeito desse assunto. Mais uma vez, bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Cadu. Vamos começar com relação, primeiramente, a essa questão do tratamento do solo. Existe uma expressão que o senhor até já usou numa entrevista conosco aqui na TV Justiça, que chama logística reversa. Sim. O que é que significa isso e como isso poderia contribuir não apenas antes do próprio tratamento do solo, mas com a diminuição dos próprios lixões? De que maneira isso se dá? Olha, a logística reversa, ela consta na lei, ela está escrita na Lei 12.305. Ela é uma das, vamos dizer assim, um dos grandes objetivos da responsabilidade socioambiental. O que seria logística reversa? Seria o reaproveitamento daquilo que jamais, em hipótese alguma, irá se degradar no solo. Por exemplo, pneus. Ora, há uma estatística que 90% desses pneus, eles deveriam ser retirados do meio ambiente e devolvidos à indústria. Então, lâmpadas fluorescentes, computadores antigos e aparelhos de televisão, tudo isso é possível se realizar o quê? O reaproveitamento. Então, a logística reversa nada mais é do que o reaproveitamento de um equipamento que jamais será degradável. Ele não se degrada. Por mais que os anos passem, então seria a retirada desse material do solo, do meio ambiente e o seu reaproveitamento pelas indústrias. Antes de entrar na questão legal, que é um dos focos principais aqui da TV Justiça, eu gostaria de perguntar ainda na questão exatamente de logística, essas pessoas que vimos que estão desempregadas agora nessa situação por conta do fechamento e ainda não ter havido o tratamento do solo e encaminhamento. Essas pessoas, elas poderiam ser aproveitadas, por exemplo, nessa logística reversa em relação ao que ainda está lá? Com certeza. Elas poderiam ser reaproveitadas no trabalho, desde que com um pequeno treinamento. Ou seja, um pequeno treinamento, porque o manuseio desse material é tóxico. Então, um pequeno treinamento desse pessoal, eles seriam reaproveitados no próprio mercado de trabalho. Que, detalhe, existe uma situação, não se fala de logística reversa. Não se fala. Por quê? O poder econômico. Ora, grandes empresas, grandes indústrias não têm interesse na logística reversa, o que é um absurdo. Mas a legislação, aí vamos a esse foco específico, ela trata a respeito justamente dessas possibilidades, inclusive gerando uma obrigatoriedade até no sentido de se tratar o solo, como é nesse caso específico e outros que acontecem no Brasil? Olha, deixa eu colocar uma coisa importante. Você vê, a lei 12.305, ela vem... Só que o que acontece? Somente em 2017 é que no governo Temer, ou seja, 8
10 anos após a edição da norma, é que vem, vamos dizer assim, regulamentando a logística reversa. Então, óbvio, né? Nós temos que, esse tempo, ora, o que aconteceu nesse tempo todo? Então, com certeza, uma grande poluição do solo. Agora, o doutor falou também a respeito da questão do poder econômico, mas se fazer esse tipo de trabalho também não é um bom negócio, até para talvez pequenos empresários? Não haveria um setor da economia que talvez tivesse interesse em atuar, talvez com algum tipo de estímulo? Com certeza. Agora, o grande estímulo seria vamos dizer assim, um convênio entre as indústrias e principalmente o governo federal e a própria população. Então, você tendo essa situação tripartite, né? Governo estimulando associações e as indústrias a recuperarem esse material para o reaproveitamento, seria com certeza um grande benefício econômico e social. E ambiental também. Ainda sob essa perspectiva, quando se fala em fechamento de lixões, vem à memória aquele caso, se não me engano, de Paulínia, em que havia um lixão num determinado local, se esqueceu exatamente daquela existência e, resultado, construíram um bairro em cima, veio a chuva, sem contar a questão de gases que são emitidos. A legislação também prevê um tratamento adequado exatamente para evitar tragédias? Olha, a legislação prevê. Falta fiscalização. Falta também, no nosso país, infelizmente, uma fiscalização mais efetiva nesse sentido, porque, infelizmente, a memória é curta. Esse caso de Paulínia é um caso emblemático que simplesmente se esqueceu que ali havia um lixão. E eu não duvido muito de que daqui 50 anos, também nós vamos esquecer, né, de que ali, naquela localidade, ali na estrutural, havia também um lixão. Com certeza haverá casas também construídas em cima. Como muitas coisas no Brasil. Legislação tem, falta fiscalização, insisto na questão. A legislação, ela é eficaz, é uma boa legislação. Nós não temos fiscalização e nós não temos também uma situação que é a educação para as gerações futuras, certo? Nós precisamos educar as gerações futuras. Isso já dá outra reportagem, doutor. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado, eu que agradeço. E a seguir, atenção aos consórcios de veículos. Defesa do consumidor alerta para riscos de golpes. Este assunto para o próximo bloco. Até já. As pessoas lutaram pelos seus direitos, pelos seus deveres. Segundo a lei, né? Tudo perante a lei. Ter um veículo faz parte dos planos de muita gente. Para isso, algumas pessoas optam por fazer um consórcio. Mas antes de assinar contratos, assim é necessário atenção. Órgãos de defesa do consumidor alertam para o aumento de golpes envolvendo cartas de crédito contempladas. As ofertas estão nos sites, nas redes sociais. Nelas, empresas anunciam a oportunidade de ser contemplado em um consórcio sem participar de sorteio ou dar o maior lance. Os preços baixos atraem consumidores. Só que é preciso ter cuidado. Por trás dessas promessas, pode estar um golpe. Os estelionatários prometem a liberação total do crédito para a compra de um bem, como um veículo, por exemplo, mediante o pagamento de uma entrada. A pessoa acha que está adquirindo uma carta de crédito contemplada, mas acaba tendo prejuízo. A maioria dos casos é o seguinte, eles fazem um pagamento inicial, né, de um certo valor e com a promessa de que a carta está contemplada, que dentro de tantos dias ele vai receber o valor da carta de crédito, o que na verdade não acontece, né? E o que a gente vê, muito dos casos, é assim, tem várias modalidades. Pode ser que a carta de crédito nem exista, pode ser que a carta de crédito exista, mas não foi contemplada. Então, assim, tem vários casos, mas o importante ali é aquele engodo inicial daquele pagamento que é feito, né? A pessoa é atraída na empresa, ela faz um pagamento inicial para obter essa carta de crédito contemplada e, na verdade, né, esse desejo se frustra. O coordenador do PROCON estadual explica que antes de fazer qualquer tipo de consórcio, é preciso ter atenção. Se o preço for muito abaixo do que é praticado por outras empresas, desconfie. Quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar. Então, qual que é a esmola demais dos consórcios? É você dizer que rapidamente
ele vai ter acesso ao produto ou serviço. Então, de cara, você já desconfie dessa situação. Intermediar a venda de uma carta contemplada se você tem informações sobre o consórcio e sobre essa contemplação. Então, isso aí é uma maneira que essas empresas têm de atrair o consumidor para que rapidamente ele tenha acesso ao bem ou ao serviço, que é isso que ele quer. Então, nessa situação, desconfie sempre. Marcelo também dá dicas de como evitar prejuízos ao adquirir um consórcio. Primeiro, verifique junto ao Banco Central do Brasil se essa empresa está autorizada a comercializar aquele tipo de consórcio. Então, é importante essa pesquisa. Uma outra pesquisa pode ser feita também nos PROCONs ou junto ao Poder Judiciário para saber se existem ações contra esse consórcio ou contra essa empresa que representa aí a venda desses consórcios. E, por fim, uma leitura minuciosa do contrato antes de assinar. Lembrando, muitas das vezes o vendedor ou representante fala para o consumidor, promete situações que não estão contempladas no contrato nem na lei específica. E é aí que está o golpe. Então, havendo aí, porventura, um prejuízo, o consumidor tem que entrar em contato com esse consórcio para a solução do problema, que será principalmente a devolução desse dinheiro em razão do não cumprimento da oferta, um boletim de ocorrência na delegacia e também procurar o PROCON ou o Poder Judiciário. Está previsto em lei cuidar, educar, proteger, dar assistência moral, psíquica e social. O dever dos pais para com os filhos vai muito além da responsabilidade financeira e isso influencia em todo o desenvolvimento da criança. A nossa próxima reportagem traz as histórias de duas mulheres que passaram pelo chamado abandono afetivo e contam como isso afetou a vida delas. Ausência, omissão. Ele só aparecia uma vez na semana e deixava a gente lá, eu e meus irmãos abandonados, na casinha lá onde a gente vivia, em Fortaleza. Me perguntavam o que eu tinha vindo fazer neste mundo que ninguém me queria, principalmente no caso meu pai, por que ele não queria me criar. Eu cresci uma pessoa fragilizada emocionalmente, precisei de ajuda psicológica, né? E me refugiar em algumas drogas, bebidas, para poder me sair disso. Agora imagine o que é o abandono, é um vazio. Eu não sei, o outro nunca me disse o que eu fiz para que ele não esteja comigo. E eu vou preencher esse vazio de acordo com as minhas vivências. Cuidar, educar, proteger, dar assistência moral, psíquica e social. O dever dos pais para com os filhos vai muito além da responsabilidade financeira. O abandono afetivo é essa omissão, né, que uns pais praticam na conduta em relação aos filhos. E essa omissão pode se dar de diversas formas. O não cumprimento do dever previsto na Constituição de garantir como prioridade o direito ao respeito, convívio familiar e cuidado abre uma lacuna que deixa sequelas, prejuízos emocionais e financeiros, com possibilidade de reparação por indenização na Justiça, caso o filho de até 21 anos comprove os danos. Em 2012, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão inédita, obrigou um pai a pagar R$200 mil para a filha por abandono afetivo. A decisão da terceira turma teve como voto vencedor o da ministra Nancy Andrighi, que na ocasião afirmou que amar é faculdade, mas cuidar é dever. O mesmo entendimento foi aplicado em outro julgamento em 2017, dessa vez na quarta turma, onde os ministros, por unanimidade, condenaram um pai a pagar danos morais a um filho como compensação pelo descumprimento dos deveres do poder familiar e do dever de prestar assistência material à criança. Eu entraria sim, tive dificuldade para comprar medicação, inclusive, tive muitas crises durante o meu tratamento por não ter dinheiro para comprar medicação. Então, eu creio que ajudaria na parte financeira, sim, na situação que eu estou vivendo hoje. Mas suprir, nunca. O abandono afetivo foi uma dor muito forte, irreparável. Nenhuma indenização pode se pagar uma dor tão grande e ninguém pode suprir, a não ser mesmo a própria pessoa que abandonou. Nas ações de família, a gente tem que ter cautela com tudo, porque a gente trabalha, além da gente trabalhar com seres humanos, a gente trabalha com sentimentos. A gente trabalha com mágoa,
a gente trabalha com desamor, a gente trabalha com ciúme, a gente trabalha com amor também, a gente trabalha com ódio. Então há que se ter um respeito muito profundo pelo ser humano e tentar entender que ele, naquele momento, o máximo que ele consegue dar é aquilo. Quem é abandonado, ele se torna também uma pessoa quase que incapaz de cuidar também, né? Você sabe o que é ter um pai? Não. Não sei. E hoje a gente fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um excelente feriado para você e fica agora com o programa Arquivo Justiça. Tchau! Thank you.